Oferecimento Grupo Creluz. Olá para você que acompanha os canais da Novo Rural. O Dia do Engenheiro Agrônomo é comemorado na data de 12 de outubro, porque é a data que marca a regulamentação da profissão. Lá em 1933, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto para regulamentar a profissão e as atividades profissionais adquiridas na graduação por entidades de ensino superior agronômico. Hoje, algumas décadas depois, a Novo Rural convida o engenheiro agrônomo, o inspetor-chefe do CREAT Frederico Westphal e Antônio Cadorim para passar as perspectivas da profissão. Seja bem-vindo, Antônio. Satisfação estar no contato com o Novo Rural e, sobretudo, para nos manifestarmos sobre esse tema que é a profissão do engenheiro agrônomo, a engenheira agrônoma, agora neste 12 de outubro do ano de 2021. Satisfação. Então, Antônio, para começar, quais as principais perspectivas que você visualiza, os desafios que a profissão está tendo e vai ter nos próximos anos? Com muita satisfação que atendo a essa primeiro questionamento. Me parece que é um questionamento que vive com todos os colegas, as colegas e futuros profissionais aí da engenharia agronômica, né? Os principais desafios que a profissão nos apresenta. Eu sou engenheiro agrônomo com formação na década de 70, né? Entre 70 e o princípio dos anos 80, e já naquele período, naquela época, nós ouvíamos e líamos materiais que diziam que a profissão do futuro, né, os espaços, as perspectivas, os desafios para o engenheiro agrônomo, para a agronomia, para a engenheira agrônoma, seriam muito grandes, né? E nós percebemos, passado depois desse período, mais de 40 anos, né, que efetivamente isso aconteceu, né? E nós podemos dar um testemunho a partir desse ponto, deste referencial, que a agronomia, que a engenharia agronômica tem novos desafios que já estamos convivendo com eles nesse momento. E talvez o grande desafio da agronomia, sim, o maior, o macro, que conduz tudo na nossa visão, e penso que a grande maioria dos colegas se insere nesta expectativa, ou seja, de visualizar isso como um desafio bastante grande para a profissão. Qual seja a sustentabilidade, a questão de sustentabilidade, né? Então, este termo, sustentabilidade, ele é muito amplo para a agronomia, né? Em 3 níveis, na questão ambiental, na questão social e também no aspecto econômico-financeiro, né? Então, nós percebemos que, efetivamente, essas questões aí são fundamentais como desafios. E surgem outras questões aí nesta mesma linha, como aspectos ligados à produção, ao incremento da produção. Agora, recentemente, nós tivemos, nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, nós tivemos aí o Brasil se apresentando como o número 1 na produção de soja. Eu lembro que na década de 70, 60, no período em que eu mencionei, que fui estudante de agronomia, praticamente nem se falava na produção de soja, né? Também a nossa produção global de grãos, né, nossa, que eu digo brasileira, era inferior a 50 milhões de toneladas de grãos, incluindo aí a soja, o trigo, o milho, o feijão, arroz e outros grãos que acabam compondo esse volume. Então, nós tínhamos menos de 50 milhões e hoje, né, em outubro de 2021, saiu a questão de 2 ou 3 dias, uma expectativa da CONAB, do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, mostrando que nós vamos agora, a expectativa, os indicadores nos orientam
para irmos em direção a quase 300 milhões de toneladas. Né? Então, nós estamos cumprindo, nós enxergamos que o grande desafio da agronomia é produzir, é gerar ciência, da ciência gerar tecnologia, e essa tecnologia sair dos redutos universitários, acadêmicos, dos centros de pesquisa e chegar efetivamente até o produtor rural, até o empresário rural, até a agricultura familiar, de forma que se transforme isso em resultado, em produção, para uma população que praticamente hoje vive nos centros urbanos, nas cidades, né? Os dados mostram aí que o Brasil mesmo, na maioria dos casos, não tem mais do que 15% da população trabalhando no meio rural. Então, há uma grande procura para o meio urbano e, com isso, uma demanda bastante forte de alimentos. Então, eu encerro esse primeiro questionamento dizendo que o grande desafio, na nossa visão de engenheiro agrônomo, de consultoria agronômica, de professor universitário, essencialmente do curso de agronomia, nós enxergamos o desafio é produzir com sustentabilidade, né? Pensando, talvez poderia estabelecer uma ordem, sustentabilidade ambiental, né? Essa responsabilidade a agronomia tem. Nós tivemos várias demonstrações ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, a forma de produção orgânica, a forma de produção sustentável com conservação do solo, com manejo do solo, com fertilidade do solo, com plantio direto, com semeadura direto na palha, controle biológico de muitas pragas, manejo de diversas formas integradas de doenças, né, de plantas invasoras, enfim, esses que são os principais entraves da agricultura, nos levando, então, para uma sustentabilidade ambiental, e da ambiental vem a sustentabilidade que é a econômica, pela produção, pela produtividade, né, e a social, porque oferece condições para o indivíduo, para o ser humano, para os trabalhadores de forma geral, conviver com este ambiente. E, finalizando esse primeiro questionamento, então, eu fecho com a grande conclusão, né? Nós passamos da década de 50, 60, 70, né, da condição de comprador de comida, de importador de alimentos, de importador de grãos, para hoje, né, no 2021, né, chegando à condição de autossuficiência em muitos grãos, como o caso da soja, que acabei de mencionar, e também o grande exportador. Hoje o Brasil, a agricultura brasileira, a agronomia brasileira é procurada lá fora pelos grandes players comerciais, é buscada porque ela tem capacidade de produção, ela tem tecnologia, ela tem área, ela tem sustentabilidade, e nós temos agricultura tropical e subtropical, sobretudo a agricultura tropical que o mundo não tem. Então, essa é a minha primeira explanação aí, nessa participação do Dia do Engenheiro Agrônomo, né, nesse 12 de outubro do ano de 2021. Meu prezado entrevistador Samuel, do Novo Rural. Tá certo, perfeito, Antônio. Já aproveitando o teu gancho, né, que tu tocou essa pauta ambiental, hoje talvez seja uma das temáticas mais discutidas referentes ao agro, né? Então, como que o engenheiro precisa se posicionar, precisa estar atento a quais fatores para esse agro que precisa produzir mais e de forma sustentável? Perfeitamente. Eu penso que essa pauta, né, esse item, hoje ele é universal, né? A nossa produção e a produção de outros países no agronegócio, na agronomia, ela é, de certa forma, fiscalizada pelos nossos compradores, pelo mercado comprador, pela exportação, pelos mercados internacionais. Então, cada vez mais nós vamos ter que inserir temas de sustentabilidade.
Mas a agronomia, né, a engenharia agronômica, o agro brasileiro vem dando resultados fantásticos nesses últimos anos, né? Poderíamos considerar aí só os últimos 50 anos, os últimos 30 anos, quem sabe vir mais próximo, 20, 15 anos, que os resultados são extraordinários em termos de produção, produtividade com sustentabilidade. Nós já saímos daquela visão que a produção de alimentos, de fibra e de energia tinha que sair da agricultura, da terra, do solo, a qualquer custo. Isso não. Isso você consegue ler claramente, interpretar claramente no jovem estudante de agronomia, né, depois quando ele sai profissional, e também no empreendedor, no agricultor, na agricultora, né, que ele tem as convicções praticamente trabalhadas e está buscando ainda aprimorá-las no sentido de que cada vez mais consiga ganhos, portanto, sustentabilidade financeira, ganhos, sustentabilidade social permanecendo na propriedade, na atividade rural, e ganhos, sustentabilidade financeira, econômica e de mercado, por ter produtividade e produção. Mas isto, né, sempre visando uma produção sustentável, ou seja, que eu possa estabelecer uma perspectiva de que gerações futuras usem esse mesmo ambiente, sobretudo o solo agrícola, como fonte de produção. Nós podemos citar aí grandes revoluções ocorridas nos últimos anos, né? Nesses últimos anos, que eu digo, são períodos históricos, né? Talvez 50, 30 anos, 20 anos, voltando na história, na evolução da nossa agricultura. E é bom lembrar, nesse 12 de outubro, que a agricultura brasileira é uma agricultura jovem, né? É muito jovem a nossa agricultura. E nós já estamos, né, digamos assim, levando conhecimentos para agriculturas que são milenares pelo mundo, né? Então, isso mostra a nossa eficiência, a nossa capacidade, o nosso altruísmo, empreendedorismo para com as questões do agronegócio, da agronomia, da agricultura e da pecuária, buscando rendimentos. Então, se você voltar aí, vai encontrar grandes feitos da engenharia agronômica, da agricultura, como marcos de sustentabilidade, de produção sustentável, ou de produção renovável, podemos buscar outros termos aí, buscando a participação orgânica, enfim, né? Mas na agricultura mais extensiva e comercial, nós podemos mencionar a questão da fertilidade de solo, a identificação da fertilidade, o mapeamento da fertilidade do solo. Primeiro, identificamos lá na década de 70, 80, que os solos brasileiros, os solos agrícolas, tinham uma certa deficiência de alguns nutrientes, de alguns minerais, né? Também identificamos que o manejo deveria ser diferenciado, né? Então, a adubação, a fertilidade e a calagem de solo, correção da acidez do solo, porque nós vivemos em uma região, em um país em que o clima tropical e subtropical, ele se caracteriza por chuva em grande volume, graças a Deus, né? A chuva também contribui com a formação da acidez do solo. Então, o grande momento foi a descoberta desses fatores que hoje nós dominamos plenamente. Um segundo momento importante aí, meu caro Samuel, e prezados colegas, engenheiros agrônomos e outras pessoas ligadas à área que nos acompanham, é a questão do manejo de restos culturais, né? Nós não sabíamos trabalhar com restos culturais, com plantas sobre o solo, sobre a superfície do solo, quer plantas mortas, né, cobertura de solo, quer plantas verdes. Hoje nós aprendemos, né, e essa técnica de trabalho, que envolve uma série de outras, nós chamamos de plantio direto na palha, ou semeadura direta na palha. Então, isso tem preservado o solo, levado características, economia,
fertilidade, reposição de material, translocação, tinha uma série de fatores que nós poderíamos mencionar somente com essa prática. Então, já citei 2 momentos de sustentabilidade importante, o aspecto químico, o aspecto orgânico do solo. Mais recentemente, algumas técnicas empregadas, como controle biológico, né? Controle biológico, sobretudo com bastante ênfase no manejo, no controle. Eu prefiro a palavra manejo de pragas, né, que possam vir a ter população elevada nas principais culturas, né? Manejo de doenças com uma série de técnicas também. Então, esse é outro momento importante. Nós saímos de uma agricultura que se rebuscava em alternativas de controle, né, tanto de pragas, de doenças e de plantas invasoras, de mato, né, no controle químico, para buscar outras alternativas de manejo, né. Então, esses são alguns dos momentos importantes, né, da nossa agricultura, e certamente no andar do desenvolvimento desse setor, muitas outras serão inseridas. Mas, sem dúvida, meus caros internautas que acompanham essa nossa entrevista, né, hoje a formação agronômica, o perfil do profissional agronômico é um perfil voltado para a produção com preservação. Certamente esse é o perfil, essa é a ideia do engenheiro agrônomo, sobretudo agora nesse 12 de outubro do ano de 2021. Certo, Antônio. Pelo que tu vem comentando, assim, o que anda lado a lado com esse viés ambiental é o viés tecnológico, né, que possibilita um agro mais sustentável. Então, nesses anos que tu tem de profissão, assim, acredito que tu tenha visto uma evolução muito grande tecnológica, né? Então, eu gostaria que tu entrasse nesse perfil agronômico do engenheiro agora, nesse 2021, e essa disponibilidade tecnológica que ele tem para fazer e tem para trabalhar. Perfeitamente. Como nós mencionamos anteriormente, nós já temos alguma experiência vivida na profissão como engenheiro agrônomo, né? Eu sou engenheiro agrônomo princípio da década de 80, então eu tenho 80, 90, a década dos anos 2000, 2010, 2020, em que nós vivemos a evolução da agricultura. Como eu disse anteriormente, nós passamos de importador de alimentos para um grande exportador, né? É claro que nós não produzimos todos os alimentos com autossuficiência. Posso citar, por exemplo, o caso do trigo, né? Nós temos um consumo de trigo aí voltado na casa de 12, 13 milhões de toneladas e temos conseguido somente a metade. E temos tecnologia, e temos área, temos espaço, mas por razões outras ainda não avançou. Então, indo especificamente à questão da pergunta, nós podemos até usar o caso do trigo. O trigo, na década de 70, 80, quando foi criado a estrutura federal chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, um dos primeiros centros de pesquisa para a agricultura foi o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, localizado em Passo Fundo, que, digamos, é o ponto de referência para trigo no Brasil e especificamente no Rio Grande do Sul. Neste período, nós tínhamos dificuldade de conseguir 15 a 20 sacas de trigo por hectare. A saca de trigo é considerada no mercado com peso de 60 quilogramas, né? Veja bem, 15 a 20 quilogramas por hectare. Né? Hoje, apesar de não sermos independentes, de não produzirmos ainda as 12, 13 milhões de toneladas que nós gastamos aqui dentro do Brasil para fazer pão, massa e outros derivados, mas nós já conseguimos resultados, né,
medianos de 70 a 80 sacas por hectare. Né? Isso é fruto de tecnologia, simplesmente. Né? Esse simplesmente não é tão simples assim, né? Porque nós temos aí questões envolvendo genética de sementes, conhecimentos climáticos, meteorológicos, fertilidade, adubação, manejo de pragas e doenças, enfim, uma série de elementos tecnológicos que nos levam a esse incremento, esse ganho de produtividade. Eu lembro também que nessa caminhada do trigo nós temos rendimentos, e nós já levamos o trigo, inclusive, para regiões tropicais. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar por um período de mais de 5 anos na região de Primavera do Leste, Campo Verde, Rondonópolis, Jaciara, iniciamos um trabalho de pesquisa com trigo nessa região, né? E hoje é possível plantar trigo nesta região do Mato Grosso, na região quente. Nós tínhamos a ideia que trigo é para o sul, é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é frio, forma geada e eventualmente neve. O trigo gosta desse ambiente. A agronomia, a tecnologia desmistificou isso e mostramos que trigo também pode ser produzido no calor, né? Lá é quente, é clima tropical. Nós temos resultados de trigo lá de média de mais de 100 sacas por hectare. Lá se planta trigo no sistema convencional, ou seja, dependendo da chuva, do clima, né? Isso acontece no final das águas, lá naquela região do clima de cerrado, né? Clima tropical, a partir do final de janeiro, princípio de fevereiro. E também podemos semear naquela condição o trigo irrigado, que daí os resultados são bem mais interessantes, né? Se chega a casos extremos de 10 toneladas de grãos de trigo por hectare. Então, meu caro Samuel, a tecnologia tem contribuído, né, de forma fantástica para se elevar rendimentos. Mas será que a agronomia não está destruindo, não está desmatando, né? Não está consumindo com áreas de preservação? Pois é, esse é um questionamento que muitas vezes a desinformação traz para a mídia, né? Nós tivemos um levantamento recentemente feito pela Embrapa Assessoramento Remoto, que mostrou exatamente o contrário, ou seja, a agronomia, a agricultura, o agro está produzindo, né, está avançando na produção, na quantidade de produto, na tecnologia e na produtividade. Como eu disse, passamos dos 50 milhões de toneladas de grãos lá na década de 80 para agora em século XXI, né, a quase 300 milhões de toneladas de grão, né? Nós temos aí um incremento de rendimento na mesma área quase de 200%, né? E não aumentamos a área significativamente. Então, nós não desmatamos, nós avançamos, né, basicamente em tecnologias, né? É claro que tem fronteira agrícola, né? Você tem fronteira agrícola disponível, né, dentro do previsto da legislação, da normativa ambiental, não tem por que não aproveitar, não usar de forma agronômica, de forma racional, né, obtendo produção de alimentos e trazendo para o mundo o grande desafio, né, da agronomia, como eu já mencionei antes, que é a sustentabilidade alimentar, porque a alimentação, né, povo alimentado, povo bem nutrido, é povo que convive bem, que progride, que prospera e vive em paz, sobretudo. Perfeito, Antônio. Agora, para finalizar, assim, seria interessante entrar nessa questão do Brasil como celeiro do mundo, né? O Brasil vem sendo conhecido assim há algum tempo, e também que tu desse no recado uma felicitação aos engenheiros, engenheiras agrônomas do nosso Brasil. Perfeitamente, Samuel. Com muita honra que eu participo desse espaço para representar inúmeros colegas, tantos colegas que nós temos
na nossa região, né, enfim, atuando nas mais diversas frentes de trabalho. Hoje o campo de atuação do engenheiro agrônomo ele é muito vasto, né? Ele vai desde a sala de aula, como é o meu caso, até o campo, até o produtor, né, passando por diversas atividades, mercado, pesquisa, enfim, uma série de campos. Nós observamos também nesse período, né, nós atuamos nesses últimos 30, 35 anos da nossa profissão, atuamos exatamente nessa região norte do estado do Rio Grande do Sul, só um período que ficamos fora no Mato Grosso, com trabalho de extensão e pesquisa, e a gente verifica, assim, que tem um espaço cada vez mais significativo para a profissão, para o engenheiro agrônomo e a própria agricultura, o produtor rural, o empresário rural, né, a empresária rural, ele demanda de conhecimento. Hoje, muitos deles, quase todos eles, não querem mais trabalhar, não querem mais conduzir sua atividade sem ter a supervisão, né, o trabalho de assistência, de consultoria, de extensão rural, em que inclua os nossos colegas engenheiros e engenheiras agrônomos, né? Então, tem um espaço bem significativo. E, especificamente nessa questão que você menciona de o Brasil, o celeiro do mundo, né, essa é uma grande realidade que nós passamos a conviver aí, talvez nos últimos 10 anos, né? Nós demos uma beliscadinha, uma experimentada no primeiro lugar como produtor mundial de soja no ano de 2012, né? Mas aí, se você for ver em estatística, não, mas foi covardia. Os Estados Unidos, que era o número 1, teve uma pequena estiagem, uma seca, perdeu o rendimento lá, e o Brasil se salientou aí nesse momento. Mas agora não, de 2012 para 2021, nós viemos competindo, e a nossa produção, a nossa produtividade com soja é exatamente a de primeiro lugar. E nós temos muitos outros produtos do agronegócio, da agronomia, que são extremamente destacados no mercado mundial. Nós temos a carne de suíno, a carne de bovino, a avicultura, a produção de milho. Quando eu vim trabalhar na extensão rural para essa região, o milho era uma produção, era uma cultura, era um cereal, um grão, só para a pequena propriedade. A lavoura de milho ia entre 5 e 10 hectares em pequenas propriedades. A lavoura de milho entrou na propriedade média e grande, como uma grande aliada para a formação da rotação de culturas, de palhada, etc., nos últimos 10, 15 anos, né? E já, num instante, né, nos leva para um grande rendimento, uma grande produtividade, fruto da tecnologia sustentável, eu volto a dizer, e levando o Brasil a exportador de milho também, né, coisa que nós não fazíamos. Então, aos olhos do mundo, ao mercado, porque tudo que nós fizermos aqui, em qualquer ponto, né, em qualquer coordenada geográfica aí do nosso interior, né, dos nossos municípios, regiões, do estado, do país, do mundo, né, tudo é hoje interligado, né? Eu devo satisfações, tudo acontece porque no mundo tem alguma representatividade. E no mercado, né, o mercado está de olho, o mercado internacional está de olho na nossa produção, na qualidade da nossa produção agrícola, né, na nossa agronomia, no nosso agro, né. Posso citar, por exemplo, a China, que tem 1,4 bilhões de habitantes para alimentar. A Índia também está se recuperando financeiramente e já está de olho no mercado brasileiro. Eles têm algo em torno de 1,2, 1,3 bilhões de habitantes para... Enfim, o mundo está de olho na nossa produção, na nossa produtividade. E aí, meus caros colegas engenheiros agrônomos e as engenheiras agrônomas, né, a nossa importância, a nossa valorização nesse momento. E cabe a cada colega engenheiro agrônomo e engenheira agrônoma, né, sobretudo uma reflexão agora, nesse 12
de outubro de 2021, o que é que nós estamos fazendo, né, no aspecto profissional, qual é a nossa contribuição, e também qual é a postura, qual é a posição que eu estou tendo diante, né, da minha profissão, né? Qual é a valorização que eu estou me dando, né? Qual é a valorização que eu consigo dar no conjunto, como é que é a minha participação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né? Como é a minha participação nos sindicatos da categoria dos engenheiros, como é a minha participação na Associação dos Engenheiros Agrônomos, como é a minha postura na minha cidade, na minha localidade, na minha região, no meu estado, enfim, como engenheiro agrônomo, qual a identidade que eu apresento como profissional, né, para que o mundo, para que a população consiga enxergar em cada um de nós que nós somos importantes, né, e que a participação do engenheiro agrônomo, da engenheira agrônoma, leva efetivamente à produção de alimentos, e alimentos é fundamental para a nutrição, para a manutenção, para o desenvolvimento dos seres humanos, né? E da sustentabilidade e da paz. Então, prezado Samuel, a minha participação aqui hoje é de que nós comemoremos esse 12 de outubro, né, de forma muito intensa, porque nós temos resultados e ações praticadas e integramos uma classe que efetivamente é trabalhadora rural, trabalhadora agronômica e produz resultados e alimentos para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo. Perfeito, eu parabenizo também a todos os engenheiros agrônomos e as engenheiras agrônomas pelo seu dia e agradeço ao Cadoni pela presença, pela conversa, foi verdadeiramente esclarecedor e convido vocês para seguirem conosco no portal novorural.com. Até a próxima! Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.